Ele só queria ajudar um casal que esqueceu a carteira no mercado. Mas o que ele não sabia é que esse pequeno gesto mudaria completamente o rumo da própria vida. Hoje você vai conhecer a história de Daniel, um jovem comum, com uma vida simples, que decidiu fazer o bem sem olhar a quem. Sem saber que semanas depois, a gratidão voltaria de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Prepare-se para se emocionar com essa jornada de empatia, reviravolta e esperança. Seja bem-vindo ao Caminhos de Histórias. Aqui, cada relato é real e cada emoção verdadeira. O supermercado estava especialmente movimentado naquela tarde de quarta-feira. Carrinhos se empurravam pelos corredores, crianças corriam entre as gôndolas e o som repetitivo da música ambiente misturava-se ao bip constante dos caixas. No meio daquele caos urbano, havia um jovem chamado Daniel. Com pouco mais de 20 anos, vestia uma jaqueta jeans desbotada e calça preta, e usava fones de ouvido, como quem tenta se isolar do barulho do mundo. Estava apenas passando para comprar pão e leite, nada mais. Era um dia qualquer, até que deixou de ser. Na fila do caixa ao lado, um casal de idosos chamava a atenção. Eles não tinham o perfil de quem frequentava aquele mercado caro no centro da cidade. As roupas eram simples, os sapatos gastos, mas o olhar. Havia algo no olhar dos dois que paralisou Daniel. A mulher baixa, de cabelos grisalhos presos num coque apressado, segurava uma sacola de pano com um caderninho dentro. O homem ao lado, alto, magro, com a postura encurvada pelo tempo, vasculhava os bolsos com um desespero silencioso. Arthur, você tem certeza que pegou a carteira? Perguntou a senhora baixinho. Tava no balcão da cozinha, Helena. Eu achei que tinha colocado no casaco, respondeu o velho, ainda tateando os bolsos como quem procura esperança no fundo de um poço seco. O caixa os encarava com impaciência. A fila crescia. As pessoas resmungavam, mas Daniel não conseguia desviar os olhos. Desculpa, moço. Acho que esquecemos o dinheiro em casa. Podemos deixar as coisas separadas? A gente volta, disse Helena com um sorriso envergonhado. Entre os produtos no balcão estavam pão integral, duas bandejas de ovos, um pacote de arroz, um frasco de remédio para pressão alta e outro para diabetes. Daniel sentiu o coração apertar. Pensou na própria avó, que também dependia de medicamentos caros. Pensou no rosto abatido de Helena e nas mãos trêmulas de Arthur, segurando uma carteira vazia, como se ela carregasse tudo o que lhes restava. Sem pensar duas vezes, se aproximou. Ei, eu pago. Não se preocupem com isso. O silêncio que se instalou foi mais barulhento que o mercado inteiro. Helena arregalou os olhos na surpresa. Arthur tentou protestar, mas as palavras travaram na garganta. Moço, não precisa. A gente volta amanhã. Eu sei, mas hoje vocês precisam comer, né? E tomar esses remédios. Vai ser um prazer ajudar. O caixa, com um olhar finalmente menos impaciente, começou a passar os itens. Daniel estendeu o cartão. Simples assim, sem esperar nada em troca. Helena segurou a mão do rapaz com carinho. Que Deus te abençoe, meu filho. Ninguém faz isso hoje em dia. Daniel sorriu meio sem jeito. Vai ver, o mundo tá precisando que a gente volte a fazer. Ele se despediu e saiu com sua sacola leve, mas com o coração mais cheio do que nunca. Não sabia que aquele pequeno gesto mudaria tudo. Porque às vezes, quando você faz o bem sem esperar retorno, o retorno vem de onde menos se espera. Os dias passaram, e para Daniel, aquele episódio ficou guardado como mais um momento bonito entre tantos outros pequenos gestos que ele cultivava no dia a dia. Não era a primeira vez que ajudava alguém sem conhecer, e certamente não seria a última. Daniel trabalhava como entregador de aplicativo, fazia bicos em oficinas de design gráfico e vivia com o dinheiro contado. Mas sempre que podia, estendia a mão para alguém. Tinha aprendido isso com a mãe, que dizia: se você tiver duas fatias de pão, uma sempre pode ser dividida. Mas o que Daniel não sabia era que, do outro lado da cidade, aquele casal não conseguia esquecer o que havia acontecido. Helena e Arthur moravam num pequeno apartamento de um conjunto habitacional antigo. A aposentadoria mal cobria as despesas básicas, e os remédios estavam cada vez mais caros.
Naquele dia no mercado, o esquecimento da carteira poderia ter se tornado um desastre, se não fosse por aquele rapaz de olhar gentil e sorriso tímido. Arthur, eu não consigo parar de pensar naquele moço, disse Helena numa tarde qualquer, enquanto bordava uma toalhinha. Também não, minha velha. A gente já viu muita gente no mundo, mas poucas como ele. Helena sorriu e pela primeira vez em dias, seus olhos brilharam com algo além de preocupação. Ela foi até uma caixinha de madeira guardada no fundo do guarda-roupa. Dentro havia algumas cartas antigas, documentos e um cartão de visita amarelado com o nome Fundação Aurora, Consultoria para Projetos Humanitários. Arthur arqueou as sobrancelhas. Esse cartão é daquele seu irmão, não é? Do Eduardo, sim. Lembra que ele veio nos visitar no Natal do ano retrasado? Ele agora trabalha diretamente com um grupo de investidores sociais. Eles procuram pessoas com ideias para mudar o mundo, mas não sabem por onde começar. E o que isso tem a ver com aquele rapaz? Helena levantou o olhar, decidida. Tudo. Você não percebeu? Aquele menino, ele tem uma luz. Ele não ajudou só com dinheiro. Ele salvou o nosso dia, a nossa dignidade. Gente assim tem que ser vista. Ouvida. Arthur ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, assentiu com a cabeça. Helena pegou o celular, antigo de teclas ainda, e começou a digitar uma mensagem para Eduardo. Contou tudo, cada detalhe. Enquanto isso, Daniel continuava sua rotina. De dia fazia entregas, à noite, criava logos e sites simples para pequenos negócios do bairro. E mesmo com os desafios, mantinha acesa uma ideia que carregava no coração há anos. Criar um projeto social para capacitar jovens de periferia com habilidades digitais. Era um sonho ainda no papel, ou melhor, nos arquivos soltos do seu notebook velho, mas que ele alimentava sempre que podia. 2 semanas após o episódio no mercado, Daniel recebeu um e-mail com o título Proposta de Parceria Fundação Aurora. Achou que fosse spam, mas abriu mesmo assim. E quando terminou de ler, o coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Daniel releu o e-mail pelo menos 3 vezes. A mensagem era direta, mas parecia inacreditável. Olá, Daniel. Fiquei sabendo de um gesto muito bonito que você teve recentemente. Atitudes como a sua dizem muito sobre o tipo de pessoa que você é. Sou diretor de projetos da Fundação Aurora e estamos à procura de pessoas com ideias de impacto social, principalmente na área de educação e tecnologia. Se você tiver um projeto ou apenas uma ideia, gostaríamos muito de ouvir. Estamos dispostos a financiar, orientar e construir algo real com você. Com admiração, Eduardo Rocha. Daniel chegou a dar uma risada de nervoso. Aquilo não fazia sentido. Como alguém daquelas alturas havia descoberto sobre ele? Ele não era influencer, nem tinha muitos seguidores. Sua vida era simples, discreta, corrida. Mas lá no fundo, uma pontinha de esperança começou a brilhar. Ele respondeu o e-mail com certo receio, achando que talvez fosse tudo bom demais para ser verdade. Escreveu sobre seu sonho antigo, um curso gratuito para jovens das comunidades da Zona Leste, onde morava, focado em design, programação básica, criação de sites e marketing digital. Queria dar aos outros o que ele teve que aprender sozinho, com dificuldade, entre vídeos no YouTube e tutoriais quebrados. Menos de 24 horas depois, recebeu outra resposta. Sua ideia tem um potencial enorme. Vamos marcar uma videochamada para conversarmos melhor? A reunião foi marcada para o sábado seguinte. Daniel preparou uma apresentação improvisada, cheia de gambiarras visuais, mas feita com alma. Falou com paixão, com verdade. Eduardo, do outro lado da tela, ouvia com atenção, balançava a cabeça positivamente, anotava detalhes. Ao fim da conversa, Eduardo soltou. Daniel, sabe o que me fez entrar em contato com você? Não, na verdade, não faço ideia. Foi uma senhora chamada Helena. Ela escreveu para mim contando sobre você. Disse que nunca tinha sido ajudada com tanto respeito. Que você não deu só dinheiro, deu dignidade. E que o mundo precisa de gente como você, com visão, mas principalmente com coração. Daniel ficou em silêncio. O nome acendeu imediatamente a lembrança daquela tarde no mercado. A senhora do coque, o senhor de olhar cansado. Helena e Arthur. Ele sorriu.
aquilo não era coincidência. Era destino. Então, Daniel, continuou Eduardo, a fundação quer financiar seu projeto piloto. E mais, queremos que você lidere. Vamos oferecer mentoria, suporte técnico e uma bolsa mensal para que você possa se dedicar integralmente. Você topa? Daniel tentou responder, mas a voz falhou. Um nó na garganta se formou. Respirou fundo e conseguiu dizer: eu topo, de todo o coração. Os meses seguintes pareceram um borrão de emoções. Daniel, que mal tinha tempo para si, agora tinha um escritório compartilhado, um notebook novo e, o mais importante, uma equipe de gente que acreditava no seu sonho tanto quanto ele. O projeto ganhou o nome de Pixel do Futuro. Começou com uma turma piloto de 12 jovens, todos indicados por ONGs locais e escolas públicas do bairro. Garotos e garotas com histórias difíceis, mas com brilho nos olhos. O mesmo brilho que Daniel tinha quando começou a aprender tudo por conta própria. Aqui, ninguém vai ser deixado para trás, dizia ele no primeiro dia de aula, com a voz firme e o coração disparado. A sala era simples, cadeiras emprestadas da igreja do bairro, projetor doado, lousa improvisada com uma placa de vidro. Mas havia algo ali que nenhuma estrutura podia comprar: propósito. As aulas misturavam design gráfico, noções de marca, sites simples em HTML, edição de vídeo e até estratégias básicas de redes sociais. Mas o que realmente prendia a atenção dos alunos era a maneira como Daniel ensinava. Ele não era um professor comum. Ele contava histórias. Eu sei o que é fazer um logo em um celular velho com tela rachada. Eu sei o que é passar horas esperando carregar um vídeo de 10 minutos no Wi-Fi do vizinho. Mas eu também sei o que acontece quando a gente não desiste. Em pouco tempo, o projeto começou a ganhar notoriedade. Pequenos comerciantes locais começaram a contratar os alunos para fazerem cartões de visita, panfletos, lojas virtuais. Cada trabalho gerava uma renda simbólica, mas simbólica só no papel. Para aqueles jovens, era o primeiro dinheiro conquistado com talento, não com esforço físico exaustivo. E enquanto tudo isso acontecia, Helena e Arthur acompanhavam de perto, emocionados. Tinham ido visitar a sede do projeto, levados por Eduardo, que também não escondia o orgulho. Eu sabia, sussurrou Helena para Arthur, enquanto via os alunos numa roda de conversa com Daniel. Eu sabia que aquele menino era diferente. Naquela mesma semana, algo ainda maior aconteceu. A Fundação Aurora decidiu documentar a jornada de Daniel e do Pixel do Futuro. Fizeram um pequeno vídeo com depoimentos dos alunos, dos pais, da comunidade e, claro, dele. O vídeo viralizou. Em poucos dias, o nome de Daniel começou a circular pelas redes, sites de notícias, podcasts e até programas de TV. Não pela fama, mas pelo exemplo. Pelo poder de uma atitude simples. E foi então que, numa noite fria de agosto, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Boa noite. Falo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Gostaríamos de convidá-lo para apresentar seu projeto numa conferência nacional de educação e tecnologia. Daniel arregalou os olhos. O mundo estava ouvindo. E tudo isso tinha começado por causa de uma compra no mercado. Um gesto, um instante. A conferência nacional aconteceu num centro de convenções enorme, no coração da capital. Salas modernas, painéis de LED, plateia lotada com representantes de instituições, educadores, investidores e gente que, assim como Daniel, acreditava que transformar vidas era mais importante do que qualquer diploma pendurado na parede. Mas mesmo em meio àquele cenário grandioso, Daniel manteve a mesma essência. Meu nome é Daniel, sou de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Aprendi design sozinho, entre um corre e outro. E hoje, graças a um gesto que parecia pequeno, consegui colocar meu sonho de pé. Não estou aqui por sorte. Estou aqui porque alguém acreditou em mim quando eu não esperava nada. A plateia estava em silêncio absoluto. Alguns anotavam, outros apenas absorviam cada palavra. Mas dois rostos na primeira fileira se destacavam. Helena e Arthur, de mãos dadas, emocionados. Daniel os viu, sorriu e então completou. E se eu puder deixar um pedido aqui, é esse. Nunca subestime o que um ato de bondade pode gerar.
A vida sempre dá um jeito de devolver. Aplausos. Muitos. De pé. E ali, naquele instante, Daniel não era só um exemplo. Era uma ponte. Uma ponte entre a realidade dura de quem nasce sem oportunidade e o futuro possível de quem só precisa de uma chance. Nos meses seguintes, o projeto cresceu exponencialmente. Novas turmas foram abertas, parcerias com escolas públicas surgiram e o Pixel do Futuro virou referência nacional em formação digital para jovens em situação de vulnerabilidade. Daniel passou a ser convidado para dar palestras, consultorias e até foi homenageado com uma medalha de reconhecimento cívico. Mas continuava morando no mesmo bairro, indo ao mesmo mercadinho da esquina, com o mesmo tênis gasto. Ele fazia questão de lembrar de onde veio. Numa tarde comum, reencontrou Helena e Arthur no mercado. E foi ele quem dessa vez estava atrás na fila. Quando foi pagar, a moça do caixa avisou: "Já foi pago, senhor. Aquele casal ali pediu para deixar por conta deles." Daniel olhou surpreso. Helena piscou para ele com um sorrisinho maroto. "A gente só tá retribuindo, meu filho. Agora é a nossa vez." E assim o ciclo se completou. Porque quando o bem é feito de verdade, ele volta. Talvez não no mesmo dia, talvez não da mesma forma, mas ele volta, e às vezes ele volta com juros e gratidão. Essa foi mais uma história real aqui nos Caminhos de Histórias. Se você gostou, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários. Sua voz importa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana novas histórias que emocionam, inspiram e fazem refletir.